Olá vocês, aqui a gente vai ver hoje sobre os números complexos, tá? Primeiro de tudo, o número complexo z, ele é definido por uma parte real A mais uma parte imaginária B. E esse número, ele pode ser representado num gráfico 2D em que o eixo x representa os números reais e o eixo y representa os números imaginários, tá? Então, todos os a's vão estar contidos nesse eixo e todos os b's vão estar contidos nesse eixo aqui. Então, vamos dizer que a gente tem um número z igual a 2 mais e 5. Então a gente vem aqui no nosso gráfico e vamos marcar a posição 2, 1, 2, 3, marcamos a posição 2 e a posição 5, aqui é 5, né? 5, e a posição 2, e onde eles se encontrarem é o nosso ponto Z, é o nosso ponto que na verdade é um número, ok? Que operações a gente pode fazer com esses números? Então, primeiro de tudo, vamos ver outras representações antes, tá? Então vamos ver as representações dos números complexos. Representações. Então, a gente tem duas representações principais para os números complexos, que são as representações retangular e a representação polar. Okay? A representação retangular é essa que a gente já viu aqui, em que z é dado por um valor real mais um valor imaginário, ok? A outra representação que a gente tem de z é a partir da representação polar. Para a gente ter a representação polar, a gente vai ter um valor de módulo, que a gente vai chamar de Rzão, acompanhado por um ângulo θ, que vai ser o ângulo de fase desse Rzão. Então vamos ver como é que a gente representa isso no ângulo. Deixa eu só completar aqui esse gráfico, faltou 2 aqui. No ângulo não, desculpa, no gráfico. Então, para a representação polar, a gente vai ter o vetor, o número z vai estar em uma coordenada A no x e em uma coordenada B no y. Só lembrando aqui que é o eixo imaginário e o eixo real, ok? Para a representação polar, o que a gente vai ter é, considerando que esse aqui é o mesmo z da gente, a gente vai ter um valor r, que é representado pelo comprimento do vetor que sai da origem até o ponto z. Então, esse comprimento aqui é o comprimento r, e o ângulo θ, esse ângulo aqui, é o ângulo entre o vetor de comprimento r e o eixo dos números reais. Então, é esse ângulo aqui, e ele é contado positivamente no sentido anti-horário. Ok? Então temos aí as duas representações que a gente pode ter para os números imaginários. Com essas duas representações, a gente consegue fazer praticamente todas as operações possíveis com os números complexos. E vamos ver quais são essas operações, tá? As operações. As operações que a gente pode fazer com os números complexos são adição e subtração, subtração
Então, como é que a gente faz adição e subtração com números complexos? Então, deixa eu só reescrever aqui novamente as duas representações possíveis aqui embaixo. Né? Z é igual a A mais I vezes B, ou Z é igual a R θ, com fase θ. Para fazer a operação de adição e subtração, quase sempre a gente vai usar essa representação aqui, tá? A representação retangular dos números complexos. Então, se a gente tem um número Z1 igual a A1 não, vamos dizer que é A mais IB, e a gente tem o número Z2 que é igual a C mais ID. Se quisermos fazer Z1 mais Z2, a gente vai fazer literalmente a soma das partes reais e as partes complexas, imaginárias. Então ficaria dessa forma aqui, tá? Ficaria A mais C mais I vezes B mais D. Então, essa parte era a parte real dos dois números e essa parte era a parte imaginária dos dois números. Então, o resultado da soma foi justamente a soma das partes reais com as partes mais a soma das partes imaginárias. Para a subtração não muda muita coisa, né? Então, se eu quero fazer Z1 menos Z2, a gente vai ter o seguinte: a gente tem A mais não, né? Se a gente está subtraindo, a gente vai tornar tudo isso negativo. Então vai ficar A menos C mais I vezes B menos D. Então, só para ficar claro aqui, essa parte é a parte real e essa parte é a parte imaginária. Maravilha? Então, para fazer a operação de adição e subtração, a gente vai usar essa representação aqui. A gente pode usar essa representação? Pode, mas complica muito e não vale a pena a gente pensar nisso agora, tá? Então vamos esquecer isso por enquanto. A outra operação que a gente pode fazer são as operações de multiplicação e divisão. E agora, como fazemos multiplicação e divisão de números complexos? Se a gente quer realizar a operação de multiplicação e divisão, a gente geralmente vai usar a representação polar. Por quê? Porque é mais fácil. Se necessário, depois eu mostro por que realmente é mais fácil e o porquê dessas operações serem exatamente o que eu vou dizer agora. Mas vamos às operações, tá? Se a gente tem um número complexo Z1 que é igual a R1 fase θ1 e um número complexo Z2 que é igual a R2 fase θ2, para realizar a multiplicação entre Z1 e Z2, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar as amplitudes dos números. Então eu terei R1 vezes R2 e a gente soma as fases. Se vocês quiserem, em algum outro vídeo eu posso mostrar por que isso é verdade, mas a princípio só acredita em mim que dá certo. Então o resultado disso vai ser
a fase de 1 mais a fase de 2. Então, aqui sempre... Aqui é parênteses, né? Então, parênteses, isso aqui. Para fazer a divisão, não vai ser muito diferente também, né? Se eu quero fazer Z1 dividido por Z2, em vez de eu multiplicar as amplitudes, eu vou dividir as amplitudes. Então, R1 dividido por R2, e em vez de eu somar as fases, eu vou subtrair as fases. Certo? Então, temos aí como fazer as duas representações possíveis. A gente tem a representação retangular e a representação polar. E com cada uma dessas, a gente consegue fazer uma operação mais fácil do que a outra. É sempre possível fazer as outras operações usando a representação contrária. Então, quer dizer, eu posso fazer a adição e subtração usando a forma polar, mas vai ficar muito complicado. Então, o aconselhável é converter da forma polar para a forma retangular. Da mesma forma, eu posso fazer a multiplicação e a divisão usando a forma retangular, mas também fica muito complicado, fica muito trabalhoso. Então, o aconselhável é fazer a conversão da forma retangular para a forma polar. Mas fazer a conversão, como é que a gente faz essa conversão? Então, vamos dar uma olhada como a gente faz essa conversão, tá? Então, conversão polar retangular. Isso significa que eu vou converter de polar para retangular, tá? Para fazer isso, vamos ver aqui. A gente tem um gráfico com um número Z, que é representado usando um comprimento R e uma fase θ. Para encontrar as coordenadas retangulares desse número Z, eu posso observar uma coisa aqui muito importante, tá? Se eu projetar esse número no eixo X e eu projetar esse número no eixo Y, eu vou ter agora, aqui dentro, eu vou ter um triângulo, em que esse ângulo aqui é o ângulo θ, a hipotenusa é representada por R, esse lado aqui é o equivalente de Y do número Z, e esse lado aqui é o equivalente em X do número Z. Então, para encontrar os valores de X e os valores de Y, a gente pode usar as regras que a gente viu, que a gente vê quando aprende sobre triângulos retângulos. Então, para encontrar Y, a gente vai fazer R vezes o seno de θ. E para encontrar o X, a gente vai fazer o R vezes o cosseno de θ. Então, tá aí a conversão de polar para retangular. Resta agora a gente fazer, deixa eu só, real e imaginário. Então, vamos agora fazer a conversão contrária, né? A conversão retangular para polar. Para fazer essa conversão, a gente pode usar ainda esse gráfico aqui. Veja só, a gente tem agora que isso aqui vai ser o equivalente ao A naquela representação inicial que a gente viu, e isso aqui vai ser o equivalente ao B na representação inicial, certo? Então, novamente, a gente vai cair no caso de um triângulo. Então, vamos lá. A gente tem esse triângulo em que
a parte inferior vai ser representado por A. Desculpa, deixa eu só colocar aqui novamente a representação, né? Então, se eu tenho que esse número é representado por A mais IB, e aqui em cima eu acho que eu não coloquei isso, não foi? Eu não coloquei. Então, esse número é representado por R fase θ. Pronto. Voltando aqui, nesse triângulo, a parte inferior é representada por A, a parte parte horizontal é representada por A, a parte vertical é representada por B, e essa hipotenusa é o nosso comprimento R, já que o ponto Z vai estar aqui, né? E aqui vai ser a origem. Então, isso aqui nada mais é do que a equação de Pitágoras, teorema de Pitágoras, desculpa, em que R ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos, já que R é a hipotenusa, né? Então, o valor de R vai ser igual a mais ou menos a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente se importa com o valor negativo? Não. Então, a gente vai simplesmente ignorar ele aqui, tá? Então, vamos ter somente a parte positiva. E temos aí nossa primeira conversão. Agora falta a gente encontrar esse ângulo θ, que é a última parte da conversão total. Para encontrar esse ângulo, a gente vai de novo em busca da trigonometria, tá? A gente sabe que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente sabe que o seno de θ vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. E por último, a gente sabe que a tangente de θ vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. Então a gente pode, na verdade, encontrar θ por qualquer uma dessas equações. Mas o comum é que a gente use essa equação aqui. Então, se a gente tem que a tangente de θ é igual a B sobre A, θ vai ser o arco tangente, ou seja, a tangente é menos 1, de B sobre A. E está feita a conversão. É só isso que a gente tem que fazer. Essas são as principais coisas que você tem que saber sobre os números complexos. Que ele tem duas representações, a representação retangular e a representação polar. A gente pode fazer praticamente todas as operações com esses números, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E para simplificar essas operações, a gente viu que a gente usa geralmente algumas representações específicas para as operações. Então, para adição e subtração, a gente usa a representação retangular, essa aqui. E para a multiplicação e divisão, a gente vai usar a representação polar. Tranquilo? E aqui no lado a gente viu como fazer essas conversões. Se a gente tem a forma polar e quer encontrar a forma retangular, a gente encontra multiplicando para achar a parte em x, a gente multiplica o comprimento pelo cosseno do ângulo, para achar a forma em y, multiplica o comprimento pelo seno do ângulo, e para fazer a conversão oposta, se a gente tem as coordenadas retangulares e quer encontrar a forma polar, a gente vai fazer literalmente as coisas do triângulo, né? Então, se a gente tem A e B para encontrar a hipotenusa, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, a soma, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, logo o tamanho da hipotenusa é a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Para encontrar o ângulo, a gente vai usar o arco tangente da parte imaginária dividida pela parte
real. Então é isso aí.